Olá a todos, eu sou o Gustavo Almeida e esse é o Bate-Pronto número 10, espaço de respostas às perguntas enviadas às mídias sociais da Gad Leite. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, mande as suas perguntas, porque é com muita felicidade que as recebemos e estamos aqui para respondê-las. Nossa primeira pergunta hoje é relacionada a duas dietas perfeitamente balanceadas, uma com inclusão de DDG. Para quem não sabe, o DDG é um coproduto da indústria do etanol de milho, e outra dieta balanceada com farelo de algodão. Qual seria a melhor dieta entre as duas? Pois bem, exatamente dessa maneira que a gente faz delineamento de experimento científico. Então, a gente balanceia a dieta perfeitamente em alguns detalhes. Então, essas dietas são balanceadas isoenergética, isoproteica, isopdr. Isso quer dizer que elas têm a mesma energia, isso quer dizer que ela tem a mesma proteína, isso quer dizer que ela tem a mesma quantidade de proteína degradada no rumen, por exemplo. Então, precisaríamos de um delineamento científico desses dois alimentos e comparados em condições brasileiras para eu poder te responder essa pergunta. Uma vez que eu desconheço esse trabalho, eu me resguardo de responder, porque seria como se a gente olhasse o caderno de receita de bolo e a partir das folhas do caderno escolhesse o campeão de sabor. Muito difícil, né? Vamos passar para a próxima pergunta. Nosso colega manda que vai construir um compost e não quer fazer pista de alimentação. Da cama vai direto para o coxo, e o que eu acho? Então, aqui eu trago um desenho de um composto quando incluso a pista de alimentação de concreto, seria onde os animais estão aqui se alimentando, e atrás estaria a cama onde elas vêm deitar, onde elas vão descansar. Nesse tipo de desenho, precisamos prestar muita atenção na cama, aonde é os pontos de união entre ela e a pista de alimentação. São locais que vão sofrer muito estresse, uma vez que os animais, sentindo umidade nas mãos, nos membros, ao adentrar na cama, tem um estímulo muito forte para excreções. Então, é ali que ela escolhe para estar defecando e urinando. Uma grande quantidade de umidade acumulada nesses lugares, então o maior cuidado no manejo da cama nesses lugares é necessário. Um detalhe, quando do advento da construção de um composto, sem a pista de alimentação, a gente já tem a junção do coxo na cama, e aí esse lugar de estresse já passa a ser diretamente onde os animais mais vão ficar. A maior quantidade de tempo vai ser nessa cama junto ao coxo. Então o estresse desse local é muito grande, que vai demandar um trabalho, um cuidado maior do que no desenho tradicional com a pista. E esses cuidados muitas vezes vão ser relacionados à reposição e principalmente a troca do material que está nesse local para o lado oposto, o lado contralateral, e trazer o material que está de lá seco para ser colocado aqui. Então, conseguir fazer isso uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias, vai evitar maiores problemas. E aí os maiores problemas que eu acredito é não mexer nisso e deixar que as vacas se atolem para estar comendo. Isso vai diminuir a ingestão de matéria seca e a sua produção por consequência. E outro detalhe que é legal estar conversando também é que quando a cama está colada no coxo, muitas vezes a gente tem o advento dos animais deitarem para descansar nesse local, e a soma de animais deitados nesse local vai com certeza diminuir muito o teu espaçamento de coxo, vai diminuir a ingestão de alimentos dos animais e a sua produção de leite. Então, prestar atenção nesses dois detalhes, nesse tipo de desenho, é fundamental. Próxima pergunta é: onde eu acho um livro que fale de exigências de vaca de leite? Olha, exigência de vaca de leite, a primeira leitura obrigatória para a gente aqui no Brasil vai ser o NRC 2001, com certeza que
a gente bebe muito na pesquisa americana, então a maioria do que a gente vai estar achando de trabalho vai ser relacionado a essa linha de pesquisa, então é de fundamental importância conhecê-la e em algum momento estar lendo esse material. Caso você tenha capacidade, você consiga ler em francês, a gente tem o INRA, outra linha de pesquisa, os franceses também trabalham forte nisso aí, é interessantíssimo a gente estar conhecendo. E em língua portuguesa, talvez o melhor material que a gente tenha em mãos para esse fim seja o Nutrição de Ruminantes da professora Thelma ali da Unesp. E espero que essas leituras sejam muito proveitosas. Eu já li o NRC no mínimo umas 10 vezes, eu faço a leitura dele uma vez por ano, no mínimo. E o livro da Thelma é um livro de consulta, também já li ele inteirinho, muito bacana. E não sei falar francês, estou tentando aprender a ler em francês na leitura do INRA, estou quase acabando. E é muito interessante a gente aprender outras línguas e nos esforçar. Se você ainda não lê em inglês, se esforce, tenta ler o NRC e vai fazendo aula de inglês enquanto você vai lendo e vai tentando. Não vai ter outra forma de você estar em dia com as coisas. Esse termo é conhecido up to date. Ninguém vai ser up to date sem estar falando outros idiomas. Isso que está me levando a tentar me desenvolver no francês também. E eu acho que é o caminho da gente estar conhecendo essas coisas, conhecendo esses materiais. Eu acho que só posso esperar boa leitura para vocês. A próxima pergunta é o que saber em cada fase de lactação. Então, conhecer as fases de lactação e saber essa figura aqui de core salteado é algo interessantíssimo para quem trabalha com vaca. E aí, para falar das fases de lactação, eu vou começar do final para chegar no começo e ter um melhor entendimento. Mas, basicamente, o que a gente tem que saber de cada fase da lactação é que, quando ela acaba, inicia a fase seca. E uma vez os animais secos, essa fase é dividida em 2 momentos. A gente tem, num primeiro instante, o far-off. Então, far-off é aquele momento que a gente retira as vacas da lactação, do galpão, e destina ela ao lugar que estão os animais secos. E no próximo passo, uma vez que termina o far-off, é importante falar que esses animais ainda não receberiam uma dieta específica para vaca em transição, uma dieta específica aniônica, por exemplo. Isso aí começaria na fase do close-up. Seria necessariamente os últimos 21 dias. E close-up, você que já tirou uma foto de close, sabe que em inglês esse termo quer dizer perto. Então, close-up fala que está perto desse parto e aí nos pede um cuidado muito grande. E uma vez que essa vaca passa da famosa frase de gestante não lactante para lactante não gestante, a gente entra na fase, uma vez que ela abriu lactação, a gente entra na fase do pós-parto, que didaticamente também é separada nos primeiros 21 dias que essa vaca pariu. Então, nos primeiros 21 dias existe condições fisiológicas específicas que pedem muito cuidado. Essa vaca está com consumo de matéria seca baixo, essa vaca já começa a produzir leite numa quantidade boa. Então, a mobilização de reservas corporais nesse primeiro momento, ela muitas vezes é exacerbada, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, o que pede muitas vezes, quando a engenharia da fazenda permite, a gente tem a construção civil para receber, ter um lote específico desses animais, ter um lote específico de pós-parto. Isso é muito interessante. Ainda dentro desse começo de lactação, a gente pode chamar essa fase de DEL baixo, os 100 primeiros dias, é quando vai ocorrer, no final dessa fase ali, o pico de lactação. Ali nos 90 dias, mais ou menos, essa vaca vai atingir sua máxima produção. E passando da fase de DEL baixo para a fase de DEL médio, a gente considera do dia 100 ao dia 200, essa fase, DEL médio, é quando a gente atinge o pico de consumo. Ou seja,
algumas semanas depois do pico de leite ao pico de consumo dessas vacas, e esse intervalo entre o pico de consumo, antes dele o pico de leite, esse intervalo ele é completado, essa produção é completa energeticamente pela mobilização de condição corporal. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica característica das vacas em lactação para poder tirar o leite que elas vão estar produzindo, respeitando a saúde desses animais. Outra característica importante do del médio seria a fase que essa vaca vai estar recuperando score corporal também. A gente tem que ter um cuidado em relação a isso na próxima fase, que é o de del alto. Então essa produção de leite muitas vezes já abaixa um pouco e ela consegue colocar mais carne, ela consegue ganhar condição corporal aí com maior facilidade. Então, o que a gente tem que tomar cuidado no final da lactação muitas vezes é que a energia da dieta, teor de amido das mesmas, para não estar super condicionando esses animais e criar um problema na próxima fase seca. Basicamente, o que a gente deve entender da fase de lactação é que a vaca é dinâmica e ao longo da lactação ela é muitas vacas diferentes. Uma hora ela vai estar comendo mais, outra menos, uma hora produzindo muito leite, outra nem tanto. Então é entender que uma vaca, ao longo dessa lactação, ela vai mudando e vai mudando muito. Esse é o principal recado aqui. E esse foi nosso 10º bate-pronto, espaço de respostas às perguntas enviadas a Gado de Leite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Esperamos novas participações. Lá no Instagram estamos com sorteios de camisetas e dos nossos materiais. Vai lá, participa. E um abraço, até semana que vem.